Canal Brasil Pátria do Evangelho, 11ª palestra. A fraternidade. Fraternidade na evolução da humanidade. A fraternidade é a forma de os homens se compreenderem e se devotarem uns aos outros, tornando possível uma convivência de irmãos, pois são filhos do mesmo Pai. A liberdade e a igualdade, no verdadeiro sentido que encerram nossas palavras na vida social, depende da conquista da fraternidade e da sua vivência. Essa conclusão remete-nos à grande aspiração da educação moral da humanidade, para que ela possa chegar à fase de um mundo melhor, generado como decorrência da divina lei do progresso. Todos os seres humanos são filhos de Deus, portanto, irmãos a que devemos amar, respeitar, ajudar e servir em nome do Senhor e da fraternidade, que deve reger nossas ações. Assim, a raça, a posição social ou a religião não podem, em hipótese alguma, nos separar uns dos outros. As criaturas só se diferenciam pela bondade, pelo esforço em progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram, e quanto maior a evolução, mais consciente se torna a pessoa da necessidade de se aproximar dos seus irmãos para auxiliar e servir. Pela fraternidade desaparecem todos os preconceitos de casta, raça, seitas, os quais têm se constituído através dos tempos em sérios entraves ao progresso real da humanidade. Pelo amor ao próximo exemplificado por Jesus, interessamo-nos pelos semelhantes, buscamos ajudá-los sempre, sem distinções ou reservas. A criatura gentil atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de todos. A fraternidade, como lei universal, precisa ser cada vez mais estreitada entre todas as criaturas, e ao cristão cabe empenhar-se para a concretização disso no seio da humanidade, mediante o exercício constante do bem e do amor. O ideal da fraternidade. O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual a pessoa pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pela qual combatemos. Todos queremos ser fraternos e ter a fraternidade como uma das características pessoais. No entanto, estamos sempre a descobrir que ora somos, ora não. Numa situação somos e noutra não. Como uma pessoa somos e com outras não. Sim, embora já tenhamos galgado alguns degraus na evolução espiritual, isso não significa ser possível termos comportamentos perfeitos, mesmo que o entendimento já esteja mais avançado. Assim, será que realmente entendemos o que é ser fraterno, fraternal, possuir fraternidade? Sabemos que todos somos irmãos em Deus, e quanto mais evoluirmos, mais sentiremos essa irmandade por todos os seres humanos e não humanos. Sentiremos, e é isso que importa, sentir. Fraternidade teórica é só uma conversa bonita, sentir é que é. Também sabemos que após a nossa criação por Deus, quando ainda éramos simples e ignorantes, fomos nos diferenciando e diversificando até chegar à condição humana atual, onde a nossa evolução individual continua ainda se realizando. Ou seja, diferimos no modo de pensar, de entender e de nos expressar, seja em palavras ou atos. Por isso tudo, uns são mais fraternos que outros, uns já começam a sentir a fraternidade universal e outros ainda não, sabendo ser fraternais apenas com seus entes queridos. E há até quem confunda a fraternidade com conivência, com mimos, com dar privilégio aos que ama, com concordar em tudo, com domínio, com manipular pensamentos e sentimentos, por considerar que sabe o que é o melhor. Pensando bem, se ser fraterno é sentir-se irmão, esse sentimento é que caracteriza a fraternidade. Estamos podendo ser fraternos na proporção que for,
Sentir que o outro é um irmão implica em ter absoluta convicção de que o é, não importando quem seja, o que faz e o que pensa. Sem dúvida, temos um tanto de fraternidade, mas gostaríamos de ter mais, tudo. Aceitar-se como é implica estabelecer paz interior e ter a possibilidade de ampliar o que já alcançamos. Condenar-se, culpar-se, abominar-se por não ser como gostaria é adotar uma postura maldosa e cruel consigo mesmo, abrindo portas para perturbações emocionais e espirituais, doenças físicas e a instalação subjacente e insidiosa da hipocrisia. As convenções sociais e religiosas, os padrões artificialmente impostos de condutas ideais, podem fazer com que uns vigiem os outros, apontando dedos e comendando que este, aquele, etc. E esta força agressiva poderá impelir muita gente a aparentar o que não é, ou a deplorar-se por pensar que não tem valor nem qualidades. Numa época de Natal, por exemplo, muita falsa fraternidade é exposta, e quantos dão esmola para sentir-se fraterno. Melhor será se nos olharmos com respeito, percebendo condicionamentos mentais limitantes e que nos despreciam para nós mesmos e criarmos planos de trabalho pessoal para um autoentendimento de melhor qualidade, com exercício prático das características que queremos ampliar. Tudo isso com muita consideração por si mesmo. Quem sabe seja mais eficiente se, em vez de pensar que os outros são seus irmãos, você pense que é você que é irmão deles. Percebendo um pouco de grandiosidade que é a fraternidade, ela seria comparativamente como um grande telhado, que para existir precisa se apoiar em paredes fortes e resistentes, as quais necessitam estar solidamente sustentadas nos alicerces. Quais são os alicerces de conhecimento e sentimentos que garantem a solidez de paredes, ou seja, outros conhecimentos e sentimentos deles desdobrados, desenvolvidos, que permitam a existência da verdadeira fraternidade? Quais desses alicerces já temos? E paredes sólidas, isto é, com a firmeza da vivência? A construção é apenas e tão somente de cada um de nós. Igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade são palavras símbolo da Revolução Francesa, constituindo-se até a atualidade no lema oficial da França. Na realidade, as duas palavras iniciais são decorrências naturais da fraternidade. É para a implantação desses valores morais que Jesus Cristo deixou no mundo suas lições e exemplos. A fraternidade, entretanto, deve estar em primeiro lugar como geratriz das outras duas. Fraternidade é também uma das formas da manifestação do amor ao próximo, significando caridade com benevolência, indulgência, compreensão e tolerância. Sem querer ser pessimista, nosso mundo parece muito distante do ideal de transformação pela fraternidade entre seus habitantes. Em pleno século XXI, após 2000 anos da presença do Cristo, com seus ensinos superiores sobre o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a humanidade pouco evoluiu moralmente, continuando os homens egoístas e orgulhosos, procurando as nações impor seus interesses aos demais, utilizando as guerras para obterem a paz. Na realidade, são conquistas de prestígio e de interesses materiais. Enquanto isso, as religiões tradicionais, em lugar de se esforçarem pela prevalência da fraternidade e do entendimento entre elas, degradiam-se por obter predominância sobre as concorrentes, com as graves consequências conhecidas. Se a prática da fraternidade prevalecesse entre as nações, as raças e indivíduos, como decorrência dos ensinos morais do Cristo e de todos que aceitaram suas lições de vida, há muito teriam desaparecido as violências do mundo, especialmente as imposições dos mais fortes sobre os fracos. Em matéria de imposições e violências,
nosso mundo pouco evoluiu. Basta observar a atualidade para verificar que as incompreensões entre as nações conduzem às guerras, preparando-se os governos não para a paz e a cooperação, mas para soluções violentas. Só na primeira metade do século XX ocorreram 2 guerras mundiais, envolvendo múltiplas nações. Nos séculos anteriores sempre estiveram presentes a violência e imposições dos países mais fortes, sem respeito à liberdade dos mais fracos. Tornaram-se impraticáveis a liberdade e a igualdade, sem a presença e vivência da fraternidade, quer entre os indivíduos, quer no seio das famílias e de toda a sociedade. Assim, é pela prática da fraternidade legítima que se cria para todos, nações, famílias e indivíduos, a igualdade e a liberdade, com a paz, a ordem e a compreensão, sem prejuízo da hierarquia, que terá como princípio e fundamento o progresso moral e intelectual daqueles que detiverem as maiores responsabilidades. A verdadeira fraternidade ainda não faz parte das sociedades humanas, eis que ainda preponderam nas comunidades sociais os privilégios, os direitos excepcionais, as leis discriminatórias, o favorecimento pelas riquezas, os tratamentos diversificados. Sem a fraternidade legítima, torna-se impraticável toda igualdade quanto à liberdade. Não se deve entender a igualdade como se todas as pessoas fossem iguais, o que seria uma pretensão utópica, uma vez que as criaturas humanas são diferentes e se encontram em posições evolutivas diferenciadas. A igualdade é um sentimento que permite a cada um tratar seu semelhante, qualquer que seja a sua posição social ou condição de vida, de forma igual, com amor, com compreensão, sem nenhuma discriminação. O grande obstáculo à igualdade é o orgulho, que leva o homem a julgar-se superior, pretendendo o domínio e a primazia em todas as situações, inclusive no confronto com seus semelhantes. Considerar-se igual aos seus irmãos, companheiros de jornada, situados em níveis diferentes, tem sido para o homem uma pretensão inatingível, enquanto não conseguir superar seu orgulho. Sendo o orgulho como egoísmo doenças sociais que se manifestam nos indivíduos, frutos da ignorância das verdades eternas que devem reger a vida de todos e de cada individualidade, a felicidade só será atingida quando essas chagas estiverem extintas em cada um, em um mundo melhor, regenerado. A liberdade natural faz parte do homem ao ser criado por Deus, simples e ignorante, mas dotado de livre-arbítrio, inteligência e vontade. Mas no campo social, o reconhecimento da liberdade natural sempre encontrou obstáculos em decorrência do egoísmo e do orgulho, que são predominantes na imensa maioria dos habitantes da Terra. Torna-se evidente que faltam nesse mundo os elementos essenciais da fraternidade, da igualdade e da liberdade, sobre os quais possam ser construídos os justos e sólidos edifícios sociais, e para que surja a verdadeira solidariedade entre todos os povos, independentemente das raças a que pertençam. O problema é vasto e complexo, e sua solução precisa começar no interior profundo de cada criatura, no coração de cada ser humano. A educação intelectual e moral constitui a base para resolver tão vasta questão. Se a educação intelectual já foi reconhecida como necessária, o mesmo não ocorre com a educação moral, apesar de Jesus, o Cristo, tê-la enfatizado em seus ensinos, que ele sintetizou no amor a Deus e ao próximo. O mundo pede mais fraternidade, anseia por ela que atua na construção da cultura de paz. As pessoas moralmente mais evoluídas entendem ser o amor a melhor tradução da fraternidade. Amar é a lição síntese de Jesus. Compadecer-se com a dor do outro, carregar com ele o fardo, nutrir a empatia. Reflexões finais. Por favor,
leiam as reflexões finais. Fim da apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.